Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os principais destaques dessa edição. O prefeito anuncia medidas adotadas pelo município para prevenção ao coronavírus em coletiva. Câmara pede apoio ao governo federal para restrição nas fronteiras. Atrativos turísticos suspendem atividades como medida de prevenção. O DC Notícias já está no ar. Nós abrimos essa edição do DC Notícias falando das principais mobilizações e ações no município no enfrentamento ao coronavírus. O prefeito Chico Brasileiro anunciou em uma entrevista coletiva quais medidas estão sendo tomadas na prevenção e o combate ao coronavírus. A Prefeitura vem acompanhando a evolução diária da situação do coronavírus no mundo, no Brasil e em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, especificamente, nós temos atualizado neste domingo 6 casos em análise, ou seja, em investigação, e temos 6 casos já avaliados e descartados, não foi confirmado. Outros 6 ainda precisam de exames para que possamos descartá-los ou não. Não temos nenhum caso confirmado em Foz do Iguaçu, mas a equipe técnica sugeriu à Prefeitura, a Prefeitura acatou medidas no sentido de agirmos preventivamente em função do quadro que se desenha no Brasil, em função da circulação do vírus em alguns estados de forma já de uma forma interna, ou seja, casos que surgiram de pacientes para pacientes dentro do próprio país e não casos importados. Então, como nossa região é uma região de circulação de pessoas, de estrangeiros, de muitos brasileiros, foram adotadas medidas através de um decreto que está saindo do Diário Oficial de hoje, extraordinário, no sentido de que essas medidas sejam implementadas o mais rápido possível. Essas medidas são as seguintes: suspensão das aulas a partir da próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira será suspensas as aulas na rede municipal. A rede privada, nós teremos uma reunião amanhã com os representantes da rede privada e também das escolas estaduais e universidades e faculdades, para que nós possamos, em comum acordo, definir uma estratégia para o setor privado e a rede estadual. Também nós decidimos pela suspensão de eventos em locais fechados. Esses eventos sejam governamentais, não governamentais, ou eventos em qualquer ambiente da nossa cidade, que tem aglomeração de pessoas, eles estão suspensos a partir de amanhã, serão suspensos. Nós já comunicamos hoje a toda a rede hoteleira, a todo o setor turístico da nossa cidade, a necessidade de suspensão desses eventos. Também determinamos que os pacientes, principalmente os idosos, pacientes autoimunes, pacientes com alguma comorbidade, ou seja, com outras doenças, esses pacientes sejam atendidos em forma domiciliar. Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer consultórios móveis que vai se deslocar até a residência dessas pessoas para evitar que o cidadão ou a cidadã procure uma unidade de saúde e assim evite a aglomeração. E na tarde dessa terça-feira foi anunciado pelo município que o Hospital Municipal irá suspender as cirurgias eletivas, em razão de diminuir a circulação de pessoas nas unidades hospitalares nesse momento, evitando assim também a circulação de pessoas dos grupos de risco. E na Câmara Municipal, os vereadores fizeram um apelo ao governo federal quanto à situação das fronteiras.
Presidente Jair Bolsonaro, eu sou Beni Rodrigues, presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Paraná. Estou aqui representando em nome dos 15 vereadores e pedindo a Vossa Excelência que olhe com carinho a nossa cidade de Foz do Iguaçu, as duas fronteiras, Brasil, Paraguai, Argentina e Brasil. Por favor, olhe com carinho. A cidade precisa muito de recursos para a nossa saúde devido a esse vírus, coronavírus. Por favor, em nome dessa Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, em nome dos 15 vereadores, peço a Vossa Excelência que olhe com carinho a nossa cidade, porque quem está no Paraguai vem ao Brasil, quem está na Argentina vem ao Brasil, estão indo em nossos mercados, vai chegar aqui há alguns dias, não vai ter alimentos mais para a população de Foz do Iguaçu. Então eu peço que você, através de um decreto de Vossa Excelência, feche imediatamente as duas pontes que ligam Brasil ao Paraguai e Brasil à Argentina. O Poder Legislativo também fechará suas portas a partir desta quarta-feira, dia 18 de março, por um período de 15 dias para atendimento presencial às pessoas, para que não ocorra aglomeração, segundo a orientação da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. E ainda nessa edição, um dos mais visitados atrativos do mundo também fecha para visitação. A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Anglo-Americano, o verdadeiro colégio bilíngue. Imersão total em inglês. Dedicação e carinho no período integral. Primeiro lugar no Enem. Experiências que vão além da sala de aula. Modernos laboratórios. Enorme área verde. Programa internacional opcional High School. E aprovação nos melhores vestibulares do país. Colégio Anglo-Americano. Educação bilíngue para conquistar o mundo. Estamos de volta no DC Notícias e agora falando dos atrativos turísticos da cidade. No lado brasileiro, a Itaipu Binacional suspendeu as visitações. A Itaipu Binacional, lado brasileiro, suspende 3 atrações do circuito turístico, sendo elas a visita técnica pela usina, o passeio Itaipu Iluminada e a visitação ao Ecomuseu. Com o objetivo de prevenir a propagação do novo coronavírus, a medida é válida por 15 dias. Mesmo mantendo o passeio Itaipu Panorâmica, o número de visitantes diminuiu de 70 para 30 pessoas. Em relação ao lado paraguaio da usina, as visitas estão suspensas desde o dia 11 de março. Um dos atrativos mais visitados no mundo, o Parque Nacional do Iguaçu também suspendeu a visitação dos turistas como medida de proteção nesse momento, tendo em vista que a unidade recebe turistas do mundo todo. Um
dos principais pontos turísticos do mundo vai fechar para visitação. A suspensão se dará pelo prazo inicial de 1 semana, conforme determinação do presidente da República, publicada nesta terça-feira, dia 17, pelo Ministério do Meio Ambiente, responsável pelas unidades de conservação federais. A medida visa garantir a saúde de todas as pessoas para conter a pandemia do coronavírus, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e do Ministério da Saúde, principalmente por ser um atrativo que recebe milhares de pessoas do mundo inteiro. E seguindo a mesma linha, o Parque das Aves também suspendeu suas visitações. Nesta quarta-feira, o Parque das Aves em Foz do Iguaçu decidiu suspender sua operação por 15 dias e reavaliar a situação depois desse período. A decisão foi tomada para assegurar que pessoas fiquem em suas cidades, impedindo a disseminação do coronavírus no país e no mundo, proteger seus colaboradores e a comunidade local, além de garantir que a recuperação da indústria do turismo em Foz seja o mais assertiva possível. A decisão de fechar o atrativo por um tempo foi tomada visando a diminuição dos riscos a longo prazo para o município como um todo, em termos de saúde física e saúde econômica da região e do atrativo. Visando a iminente redução drástica de número de visitantes ao destino, o atrativo considera a recuperação pós-coronavírus como prioridade mais alta. E veja a seguir, alguns órgãos reduzem o atendimento ao público. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. Shopping China, se liga neste destino, tem tudo de bom pra você. Natureza, emoção e aventura, e quero falar, é verão. Shopping China tem tradição e o preço que você adora. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu destino de compras pra vida toda. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China. Shopping China, terceiro andar do Shopping Paris, Cidade do Leste. O tradicional Colégio CAESP de Foz chega com tudo em Medianeira, do maternal ao pré-vestibular. CAESP, o líder de aprovação em medicina, com opcional Elementary School, Middle School, High School. Faça parte da família CAESP e aprenda cultivando valores e princípios tradicionais. No CAESP, você tem fácil acesso aos coordenadores e à direção. Colégio CAESP, ensino forte sempre. A população precisa ficar atenta nesse momento para o atendimento em alguns órgãos. Na Agência do Trabalhador será reduzido esse atendimento para evitar aglomerações. Veja como fica. Como
medida de prevenção ao coronavírus, a partir desta quarta-feira, a Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu suspenderá o atendimento ao público. Haverá atendimento individualizado somente para pessoas com agendamento do seguro-desemprego. Vagas de emprego, informações e eventuais entrevistas apenas por e-mail ou através do telefone 3545-5450 ou ainda pelas redes sociais. Serão afixadas listas das vagas do dia na parte externa da agência. A suspensão vale inicialmente por 15 dias, podendo ser prorrogada. Uma brasileira que mora na Itália postou um vídeo nas redes sociais alertando principalmente os brasileiros em relação aos cuidados e prevenção ao coronavírus para evitar o contágio. Eu estou aqui na Lombardia, mais precisamente na província de Como, na Itália. Eu moro aqui há 5 anos e pouco e resolvi fazer esse vídeo pela quantidade de gente que está preocupada e me liga: como é que tá aí, Ana? Porque aqui no Brasil as coisas a gente não está entendendo bem, está com medo, etc. E eu resolvi fazer esse vídeo para os brasileiros, para contar a nossa experiência aqui sobre o coronavírus, sobre toda essa situação, e para dizer para vocês que vocês estão ainda muito no começo, então vocês podem evitar chegar onde nós chegamos. Uma das coisas mais enganosas que existem são as notícias que, isso é igual uma gripe mata mais, uma dengue mata mais. Pode até ser que a dengue mata um monte, mas vocês não vão deixar de ter a dengue para ter o coronavírus. Vocês vão ter a gripe, a dengue, mais o coronavírus. E a gente aqui, no início, acreditou nisso. Então, no início, as mensagens para nós eram assim, muito esperançosas. Olha, não se preocupa, a mortalidade é muito baixa e as pessoas vão para o hospital só algumas, os velhos que são atingidos, os jovens não. E com o passar do tempo, que hoje nós já estamos desde o dia 20 de fevereiro, num caso muito sério, hoje nós estamos há quase um mês, hoje é 15 de março, a gente acreditou no início nisso. Então as pessoas, por acreditarem, não tem problema, vamos pra rua, não tem problema, vamos passear, só vamos ali um pouquinho, não tem nada, mas a reunião de família não tem problema. E com isso nós chegamos numa emergência sanitária incrível. E numa situação de pavor, uma situação onde se parece um filme de terror, um daqueles filmes de epidemia que a gente vê na televisão. Porque mesmo sabendo que é minoria que morre, etc, etc, a velocidade com que esse vírus atinge um ou outro é incrível. Ninguém sabe exatamente, por mais que dizem, olha, basta se proteger quando espirra, quando tosse, cada dia parece 1000, mas eu tô falando 1000, mas são milhares, né? Hoje foram 2.500 novos casos de pessoas contagiadas que não sabem de onde pegaram. Então, na verdade, só existe uma proteção. Até então, a mais eficácia: ficar em casa com os seus familiares e não saírem para nada. Até os supermercados hoje a gente pede online e tem que pedir com muita antecedência, porque hoje, por exemplo, eu pedi dia 7, vai entregar dia 24. Então nós tivemos que alguém sair com máscara, luva, etc, para ir no mercado. Aqui no mercado fazem filas enormes, porque só entra um por um. Tem que ter uma distância enorme de segurança, mas para a gente tomar essas atitudes, demoramos muito. E por isso que eu peço para o Brasil, que é o meu povo, é o meu país, que tomem essas atitudes hoje, que vocês acreditem que a coisa não é tão fácil. É muito mais que um resfriado. Isso vira pneumonia, desculpa, às vezes eu me engano com as palavras. Isso vira pneumonia. Isso leva as pessoas para UTI. E falar, mas só os velhos são atingidos? Não, a maioria que morre são os ancianos. Mas hoje são os velhos. Mas hoje, muitos jovens morrem. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma morte de um homem de 48 anos, um médico de frente do hospital de Como. Não é verdade que os jovens não são atingidos. Existem muitos jovens entubados. Muitas vezes, por serem mais fortes, eles conseguem sobreviver, graças a Deus. Mas eles passam os vírus de um para outro. Então, não é brincadeira. Não se vê ninguém na rua hoje em dia. Se vive em casa, um pavor. Porque nós estamos numa época que também tem gripe, também tem resfriado, mas qualquer espirro, a gente vira uma ânsia, um medo, uma paura. É uma sensação terrível.
E o DC Notícias termina aqui. Nós agradecemos a sua companhia mais uma vez e voltamos ao vivo amanhã a partir das 6h30 da tarde com mais notícias para você. Até lá, tchau!